E na nossa programação especial de final de ano aqui no Notícias Agrícolas, não podia faltar uma questão que foi manchete em todos os noticiários, não só os agropecuários, os especializados em agribusiness aqui no Brasil e no mundo, mas foi manchete em todo e qualquer noticiário a questão da inflação. E mais do que isso, o peso que os alimentos, inclusive os combustíveis também, tiveram sobre esse processo inflacionário. No primeiro boletim ao vivo de 2021 aqui no Notícias Agrícolas, no dia 4 de janeiro, dois analistas de mercado da Agrinvest Commodities, o Marcos Araújo e o Eduardo Vanin, nos fizeram um alerta forte de que 2021 seria um ano de um processo inflacionário fortíssimo e puxado pelos alimentos. E nós sabemos que essa questão inflacionária, quando tem relação com os alimentos, pode causar uma combustão social difícil de controlar. Por isso que esse tema está nos nossos balanços especiais de final de ano para também nos trazer uma perspectiva para 2022. Para isso nós convidamos dois gigantes. De um lado, o professor Roberto Rodrigues, coordenador da FGV Agro, um grande conhecedor do agronegócio mundial, e do outro, o professor Roberto Dumas Damas, que é economista e professor do INSPER, também especializado em economia internacional, porque essa questão não ficou só aqui no Brasil. De outro ponto, a gente sabe que nem tudo foi só influência externa que gerou esse processo. E é isso que a gente vai entender agora. Professor Roberto Rodrigues, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer receber o senhor. Carla, muito obrigado. O prazer é meu estar com você aqui, com o professor Roberto Dumas. Muito obrigado. Prazer é nosso. Professor Dumas, boa tarde. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo também. Boa tarde, Carla. Boa tarde, professor Rodrigues. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Professor Dumas, queria começar com o senhor, porque durante 2021 a gente conversou várias vezes sobre essa questão do processo inflacionário. E mais de uma vez você nos alertou, né, professor? A gente está vendo um processo generalizado, é global, mas também há muitas influências internas, acontecimentos acontecendo do Brasil que geram esse cenário. Como é que a gente vai terminando 2021 ao olhar para a nossa inflação? Veja, Carla, geralmente quando a pessoa quer negar o que está acontecendo no Brasil, fala, olha, nós estamos com uma inflação de fora, uma inflação vinda de fora. É óbvio que a gente está com uma inflação vinda de fora. Demanda da China, que o professor Rodrigues vai falar, aí problema do pesticida, do fertilizante, crise energética, etc., container, mas eu tenho uma coisa aqui dentro. Ou seja, tem um aspecto que tem tudo a ver com o impacto na inflação global que acaba trazendo para o Brasil. O que é? É meu câmbio que está depreciando. O real brasileiro é uma das 3 moedas que mais se depreciou no mundo, junto com o peso argentino e com a lira turca. Então, se você pegar, posto que o preço das commodities agrícolas subiram em dólar, a hora que você converte esse dólar depois para R$1, que depreciou 20% nas últimas 52 semanas, o preço em real, ou seja, em dólar já sobe, em real já sobe, então você dá uma pancada muito maior no preço em reais aqui. Aí vem a questão, mas por que meu câmbio depreciou? Porque você pode falar, o câmbio dos mercados emergentes, a maior parte depreciou. Não, mas acontece que eu tenho uma espada de Damocles na minha cabeça, que a gente sempre fala aqui. Eu estou com uma dívida pública, o problema, quando a gente fala da dívida pública, não é a dívida pública per se. O problema é a dinâmica da dívida pública. Quando a gente percebe que o custo da dívida pública é maior do que nós vamos crescer, nós entramos numa trajetória explosiva da dívida pública, principalmente que eu não vou ter o benefício de ter um superávit primário ad eterno. Então, a dívida pública começa a subir. Como nós estamos num processo de reeleição, de eleição, etc., o que acontece? Nós já começamos a aprovar PEC dos precatórios para fazer benesses, o que é bom. Sempre é bom fazer o bem, todo mundo gosta de fazer o bem, só que acontece o seguinte, aqueles que financiam a dívida pública ficam assustados, porque a PEC dos precatórios, vamos combinar, foi um calote. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Sim, mas isso daí já aumentou a dívida pública. O fato de você não me pagar
Não quer dizer que a dívida não existe. Então, a dívida pública já vai aumentar, você me pagando ou não me pagando. Se você não me paga, o que acontece? Veja, aí a gente vai lá para trás, você não vai lembrar que você é bem nova. Mas aí já demos calote em 82, já demos calote da dívida externa em 87, foi na época do Bresser Pereira, já pegamos a parte do Collor, já tivemos outro problema com a FMI em 98, e agora tem o problema da PEC dos precatórios, ou seja, e outra, eu já tive 6 moedas e de 1980 a 1994, a nossa inflação foi abisme, 12 trilhões percentuais. Isso também é um calote. Então, sabendo que o governo acaba gastando demais, a curva de juros ela acaba se inclinando, e quando a curva de juros em países emergentes se inclina, porque você pode ter curva de juros nos Estados Unidos se inclinando, porque sabe que a inflação está pegando, está queimando o pneu. Mas quando você pega país, isso até o professor Afonso Celso Pastore já mostrou, país onde você tem uma dinâmica explosiva da dívida pública, uma estipada, uma inclinada da curva de juros, significa maior risco fiscal. Maior risco fiscal, pelo cupom cambial, pela paridade de juros, chama o quê? Chama mais depreciação cambial. E essa depreciação cambial se junta com a inflação vinda do exterior, que piora. Então fica aquela coisa, 1 mais 1 não dá 2, 1 mais 1 dá 4. Porque você toma uma pancada do exterior, tudo aquilo que eu comecei falando, e por causa dessa falta de retidão fiscal do Estado, faz com que o câmbio se deprecie mais do que outras moedas emergentes. Então a inflação belisca mais forte, e o que é pior, cara, ela acaba batendo justamente nas classes menos abastadas. Por quê? Porque ela tem uma propensão marginal a consumir maior, e isso prejudica mais o meu PIB. Você está falando, mas espera um pouquinho, a classe A não come? Não, é óbvio que a classe A, B come, mas você também tinha serviços, e muitos serviços caíram de preço. Só que classe B menos, C, D, E, geralmente tem pouco serviço aí. Turismo, hotel, que caiu bastante durante a pandemia, no começo do ano, etc. Isso daí acaba afetando a renda do trabalhador e piorando o prognóstico do PIB para 2022, que aí fica, quanto vai crescer, quanto vai... Aí fica uma coisa de aposta de economista. Então a gente fica entre mais meio a menos meio, o que não faz mais a menor diferença. Você pode crescer meio ou cair meio. Mas, tecnicamente, já estamos em recessão. Caímos 2 trimestres seguidos. Caímos, se fosse 0,1, que nós caímos agora no terceiro tri, eu falaria, olha, estamos estável. Mas acontece que o IBGE fez a revisão e nós caímos 0,4 no segundo tri. Então, 0,4, 0,1 significa o quê? Gostem ou não, são 2 trimestres de queda do PIB. E o livro, a regra é clara, caiu 2 trimestres, é recessão. E se eu ainda estou em recessão, mais inflação, eu estou numa situação que é um nome horroroso, que é estagflação. Sim. Recessão com inflação, e o que é pior, com o Banco Central doido para subir as taxas de juros, e que já deve subir amanhã, provavelmente, de 7,75 para 9,25, e vai para 11,25 no ano que vem, prejudicando ainda mais o meu crescimento, e para tentar derrubar essa inflação, que já a expectativa para o ano que vem, que a minha meta é 3,5, a expectativa já está batendo no teto da meta. Então, eu não sei até que ponto, tem um termo agora em economia que chama overkill, ou seja, você está matando demais a economia num aspecto onde provavelmente está mais do que claro ainda que vai ser difícil você ficar dentro da meta em 2022. Vamos ver o que o Banco Central vai falar agora na ata do cupom dessa última reunião do ano. Professor Rodrigues, todo esse quadro que o professor Dumas acabou de descrever, portanto, pesou diretamente no poder de compra do consumidor brasileiro e de outras partes do mundo e acabou resultando, portanto, nessa dificuldade que ele teve de acessar o alimento. Muito se falou durante a pandemia no aumento do número de pessoas passando fome. E as pessoas às vezes confundiam a oferta de alimentos com o acesso a ele. Ou seja, esse cenário que o professor Dumas acabou de descrever foi o que corroeu a renda do consumidor?
Corroeu e, pelo jeito, continuará corroendo. O professor Duma está dizendo aí, em termos de macroeconomia, 3 fatores complexos para o ano que vem: juro alto, inflação alta e real desvalorizado frente o dólar. Então, não é um cenário muito bonito para o consumidor brasileiro, não. A vantagem em relação a esse fato é que o setor rural está plantando uma safra gigantesca este ano e está correndo bem no tempo, por enquanto. Então, a promessa de uma grande safra, né? Uma grande safra é um fator que concorre para reduzir a inflação, né? Mas não é o único fator. Há outros fatores que pesam também nessa direção, conforme ele explicou muito bem aqui. Então, nós precisamos avaliar que vai ser o resultado a longo prazo. No ano que vem, nós temos, pelo menos, uma expectativa de uma safra gigante de soja e de milho, por enquanto. Claro, vai depender muito das condições climáticas para frente ainda, é muito cedo para fazer uma avaliação quantitativa, né? Mas seguramente não teremos mais a repetição do que aconteceu esse ano. Esse ano foi uma tragédia sem precedentes. Nós tivemos uma seca, a maior seca em 90 anos. 4 meses de seca derrubou a produção de milho safrinha em mais de 20 milhões de toneladas. Perdemos mais de 20 milhões de toneladas de milho safrinha. Quebrou a safra de cana em 12% a 15%. Laranja, idem. Café, idem. Hortifruti, idem. Então, hortifruti, pasto queimou, menos leite. Então, na verdade, nós tivemos uma inflação de alimento determinada por fatores internos também. O senhor falou muito bem. Não só importamos estando de fora. Estando de fora, é relevante. A pandemia determinou um aumento de consumo por causa da segurança alimentar. Muitos países preocupados com a hipótese de faltar comida na frente, e segurança alimentar é uma questão de estabilidade social e política em qualquer país. Lembre-se da Primavera Árabe, por exemplo, né? Então, preocupados com segurança alimentar, vários países proibiram exportar seus excedentes e aumentar as importações. Como a oferta global não era de muita sobra, subiram os preços. Como o professor disse, em dólar. Subiram em dólar. Com a desvalorização real em relação ao dólar, essa coisa teve um reflexo maior aqui no Brasil ainda. E com a quebra de safra, foi uma tempestade perfeita que as coisas aconteceram. E para complicar um pouco mais isso, tivemos em setembro o problema daquelas 2 vacas com uma vaca louca que não era anormal, era uma vaca louca atípica, né? Mas que exigiu do governo brasileiro uma cumprimento de um contrato com a China de suspender exportações. A China compra 15% de carne brasileira. Compra metade, nós exportamos 30% da produção, compra metade disso. Ora, os frigoríficos passaram a bater 15% do rebanho. Óbvio que os preços caíram, as coisas se complicaram. Então foi E aí, como ele disse, a agropecuária no terceiro trimestre caiu 8%, levando o país a uma queda de 0,1%. Então, realmente, foi um ano muito complicado para o consumidor, que acabou pagando mais caro pela sua alimentação, e para o produtor, que perdeu produtividade, perdeu produção, case seca e depois geada. Foi uma última cacetada na cabeça de todo mundo. Então, eu estou muito confiante agora, Carla, que para o ano que vem o agro brasileiro contribua em termos nacionais e também globais para a redução da inflação com oferta muito maior, né? Tanto de soja como de milho. Carne, as coisas se equilibraram agora. Café e laranja tem uma quebra grande, mas para o produtor isso não é significativo, porque os preços subiram compensando esse processo, e os demais produtos vão se equilibrar. Então, eu vejo para o ano que vem um momento positivo para o consumidor, com oferta maior e, portanto, redução da inflação. Para o produtor, os preços continuarão ainda bem, por pelo menos mais um ano, pelo menos até 2023, mas, em contrapartida, os custos subiram demais. O professor apontou claramente. Problema de falta de matéria-prima, questão energética na China e na Europa, a questão de logística, em que tivemos problema de container, caminhão. A Inglaterra não conseguiu contratar 100 motoristas de caminhão para levar produtos para o porto e vice-versa, tirar do porto lá para a cidade. Então, realmente, várias cadeias produtivas perderam
elos e, com isso, faltaram insumos para vários produtos de caráter industrial que servem à agricultura. Enfim, foi um problema muito sério que ainda terá reflexo no ano que vem. Então, nós vamos ter uma safra boa que ajuda o consumidor. Não atrapalha o produtor, mas os custos que ele vai assumir para frente são mais complicados. Então, eu vejo um horizonte um pouco difícil para frente, mas não por causa do agro especificamente, por causa da situação macroeconômica. O professor apontou tão bem aí a macroeconomia. Juros subindo, câmbio desvalorizado, real desvalorizado, inflação aumentando em ano de eleição, é um cenário realmente perigoso. Professor, o senhor acredita que, professor Rodrigues, o senhor acredita que toda essa perspectiva ela vai chegar rapidamente, entre muitas aspas, ao consumidor final, ou até que isso a gente vai ter um tempo até que todas as peças voltem ao lugar e a gente comece a ver preços um pouquinho mais baixos dos alimentos para o consumidor final, dos alimentos, dos combustíveis, como o senhor acabou de descrever aqui? Carla, essa é uma pergunta difícil de responder. Achar uma coisa, vai acontecer outra coisa. Nós tivemos um exemplo muito claro com essa questão da carne agora, né? Se nós tivermos uma queda de preço para o boi vivo do produtor para o frigorífico pagou menos e repassou esse preço para o supermercado. O mercado não repassou. Certo. O preço não caiu para o consumidor, né? Caiu para o produtor, caiu para o frigorífico, mas não caiu para o consumidor. Então, tem um processo de ajuste que às vezes demora um pouco para acontecer. Mas, como a expectativa da safra é muito maior, esse ano nós colhemos ao todo 253 milhões de toneladas de grãos. 253 milhões de toneladas de grãos. Não é impossível. A Conab está prevendo 290 milhões para o ano que vem. Essas coisas correrem bem, nós temos 2 milhões de hectares a mais de soja, um pouco mais de milho. A janela para a soja ficou muito boa, para o milho safrinha vai ser muito melhor do que ano passado. Sim. As informações de clima são mais positivas. Se tudo correr bem, cara, eu não descarto a ideia de 250, 295, 300 milhões de toneladas de grãos. Isso aí é uma enchente no mercado que rapidamente terá um reflexo positivo. Agora, vamos contar também, professor, já citou o fato aí do auxílio, agora por causa do auxílio oficial, por causa da pandemia, né? R$400 para milhões de pessoas. Isso pode gerar uma demanda por alimentos mais básicos, né? Uhum. E aí, de repente, essa demanda, podemos ter uma inflação de demanda, porque a oferta vai aparecer final de janeiro para frente, né? Com as colheitas sendo realizadas. Aí para frente, mas nós estamos em dezembro ainda, temos pelo menos um mês e meio até que essa oferta cresça. Se a gente começar a entrar desde agora, como não tem oferta generosa nesse momento, pode ter um adicional de inflação num período curto até que o mercado se ajuste com a nova safra. Professor Dumas, como é que o senhor vê essas perspectivas do professor Rodrigues, né? São números bastante importantes que mostram uma recuperação importante da nossa produção. Como é que isso pode impactar, olhando para o macro cenário, essas informações vindas do agro, que hoje é um setor determinante aí para a nossa economia? Veja, até eu que não entendo tanto de agro assim, fico mais em macroeconomia, a gente já sabe que o setor agro deve crescer bastante no próximo ano. Só que eu estou tomando um remédio horroroso, estou tomando uma injeção muito doída. Qual é essa injeção? Eu estou tomando juro atrás de juro. Ou seja, se você fizer a continha, não precisa fazer a conta. No começo desse ano, a nossa taxa de juros básica era 2%, já estamos em 7,75%, amanhã vai para 9,25%. Ou seja, provavelmente em março eu já vou estar 11,25%. Olha o que eu subi de juro, imagino que os bancos vão subir mais de juro. Para quê? Porque, apesar de tudo, a gente pode falar, mas isso daqui é um choque de oferta. É um choque de oferta, então o Banco Central não tem o que fazer. Muito cuidado, porque em macroeconomia, preço nada mais é do que a conjunção de oferta e demanda. É verdade, a taxa de juros não consegue controlar o preço do petróleo lá fora. A taxa de juros não consegue controlar o preço do alimento que vem de fora, mas ele consegue controlar a taxa de juros
a capacidade ou a incapacidade do produtor de repassar esse aumento para o consumidor final. Como? Tirando o sorriso dos lábios do consumidor, subindo a taxa de juros. Vamos pensar, um pasteleiro, bem básico aqui. O pasteleiro tem o seu custo de energia, de óleo, não sei o quê, subiu. Subiu porque é uma coisa, uma commodity. Vou repassar. Não, você não vai repassar porque a taxa de juros está muito alta. Se você tentar repassar esse nível de preços, eu não compro. Então, a margem pode ser prejudicada. Porque se você quiser passar isso daí com uma maior demanda pode vir. Mas veja, a renda do trabalhador, ela é prejudicada dos dois lados, coitado do trabalhador. Ela é prejudicada via inflação, que é o que está acontecendo. Ano que vem a inflação vai cair de 10 para 5. Sim, mas ano que vem a minha renda também vai ser prejudicada, porque a taxa de juros vai ser mais alta. Aí você fala, como é que a taxa de juros prejudica a minha renda? Se eu quero consumir e sei que estou rendendo, tenho um rendimento maior, eu postergo o meu consumo e deixo aplicado num título público ou num fundo de investimento, em alguma coisa. 2, eu não tenho dinheiro e vou tomar dinheiro emprestado no banco, mas o banco me cobra uma bruta taxa de juro que eu não pego dinheiro no banco, ou o banco não quer me dar dinheiro, com receio de inadimplência, e postergo o meu consumo. Geralmente, no Brasil, o que acontece? A taxa de juro ela influencia muito mais pelo lado de que eu, como devedor, não vou tomar dinheiro porque ela subiu. Então, esse ano aqui, o agronegócio vai ser, pelo lado da oferta, tende a se beneficiar, mas eu vou tomar um remédio pesado. Veja, não é brincadeira. Como a gente diz, o chocolate vai ser bem amargo. Por quê? Porque o objetivo do Banco Central é derrubar uma inflação de 10% para 5%. Gente, derrubar... Quer dizer, o objetivo seria de 10% para 3,5%. Nem estou falando isso daí que é a meta. Mas derrubar de quase 10,67%, 10,73%, que foi o PCA 15, para 5%, você precisa dar um cavalo de pau na economia, uma taxa de juro pesada. E isso daí é aquela coisa que está todo mundo falando. Você está matando o paciente. Sim, mas essa é a meta do Banco Central. Banco Central não existe para fazer o país crescer. Existe uma chatice em economia que a gente chama neutralidade da moeda. Então, justificando. Para que serve o Banco Central? O Banco Central ele limpa a casa. Você acabou de dar uma festa e está toda aquela bagunça, copos, etc. O Banco Central vai lá, passa a vassoura, fala, pronto, já estamos prontos, estamos estáveis, está tudo limpo, agora o setor privado pode entrar e fazer uma nova festa. Banco Central, no longo prazo, não é responsável pelo crescimento econômico, só no curto prazo. Mas se ele deixar a inflação correr solta, e dado que os brasileiros, nós somos alcoólatras, não podemos brincar com a inflação, que de 10 vai para 20 num passo, e aí você desanda de uma vez e não consegue mais limpar o salão para dar a próxima festa. Aí o choque adverso vai ser muito alto. Se a inflação vai para 20, vai para 25, quando você vai precisar de juros? Deus me livre, ninguém está falando que vai acontecer isso. Estamos em 11%, arredondando. Mas 11% nós já estamos falando que o negócio vai para 12%. Isso assumindo que não teremos mais nenhuma gastança e gracinhas fiscais. Sim. Porque tudo de maldade ou travestido de bondade já foi feito. Aí todo mundo fala, mas Dumas, você quer o mal? Não sou eu que quero o mal. Longe disso. Mas o governo está pedindo dinheiro emprestado para mim, para emprestar para fazer emendas parlamentares, e como nós conhecemos, não vamos falar de governo, vamos falar de Estado, como nós conhecemos já a idiosincrasia de bom ou não bom pagador do Estado brasileiro, se ele começa com cada vez pior essa retidão fiscal, mais juro eu vou cobrar, risco-retorno, é simples assim. Aí ele fala, então não vou pegar teu dinheiro. Se você não pegar meu dinheiro, você vai fazer o quê para pagar toda essa brincadeira? Viramos Argentina, você vai emitir moeda. Bingo, emitir moeda mais inflação. Então, o que você quer? Você quer emitir moeda ou você vai pedir dinheiro emprestado para mim?
Então parece que a economia, às vezes, é uma ciência dos foguetes. Não é. Pensa no teu vizinho. Teu vizinho precisa de dinheiro. Ele pede dinheiro para você. Olha, mas, cara, você andou gastando demais. Então eu vou querer que, de todo o calote que você me deu, eu quero mais juro. Não, eu não te dou. Bom, você não dá, então eu peço para o Banco Central, entro numa relação promíscua com o Banco Central e mando ele imprimir moeda. Pronto. Isso dá inflação ou você aumenta a taxa de juros. Então não adianta querer brigar com o credor. É a mesma coisa que eu estou devendo para um banco, para um Santander, para um Itaú, para um Bradesco, eu falo, quer saber? Vou falar que eu não pago. Cada vez que você grita assim, gasta mais você assusta o credor e mais juro ele cobra. Claro. Não, mas eu tenho que ajudar o próximo. Ninguém está falando que você não tem que ajudar o próximo. Mas você está fazendo cortesia com o meu chapéu, né? Sim. Só para entender. Você está fazendo cortesia com o meu chapéu, então eu vou cobrar. Então não tem um rocket science, nossa, como é complicada a economia. O governo não tem dinheiro, pede dinheiro emprestado. Dado o que o Estado já fez, eu peço mais juro. Eu não. As donas de casa que têm investimento em fundos de investimento. As donas de casa que têm o seu rico dinheirinho investido em fundo de garantia. A dona de casa que tem seu dinheiro investido em seguro ou em previdência privada ou em seguro do carro. Sim. Todo esse dinheiro que a gente acha que é mercado está investido em título público. Então é uma falácia falar é o mercado que está derrubando. O mercado somos nós. A gente precisa parar com essa bobagem de que o mercado parece que é um capeta, um Exu da Faria Lima. Não. A Faria Lima é responsável por 25% dos títulos públicos que compram. O resto somos nós. Isso eu já falei aqui, a gente sempre fala. O mercado somos nós, 75%. Professor Dumas e professor Rodrigues, né? Desculpa o termo Exu, que ficou pesado, né? Desculpa. Não, tá tudo bem. É difícil a gente fazer um balanço de 2021 porque foi mais um ano fora da curva, né? Então, eu imagino que a gente vai ter muitas coisas a acompanhar em 2022, porque o professor Rodrigues lembrou bem, é um ano de eleição presidencial. É um ano já vamos começar 2022 com uma polarização política que está bastante nítida, bastante clara. Então, o nosso balanço é bastante simples de fazer, mas mais difícil é trazer essas perspectivas, principalmente quando a gente fala dessas questões inflacionárias e o peso disso para os alimentos e o peso dos alimentos sobre isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês dessa forma, a gente termina 2021 assim, mas a gente já vai combinar um novo encontro para 2022 para fazer ali, entender como serão os primeiros dias da nossa macroeconomia, do nosso agronegócio, como o professor Rodrigues pontuou, né, professor? A gente tem uma safra toda pela frente para se desenvolver, podendo chegar a 300 milhões de toneladas de grãos, caso tudo dê certo e o clima colabore. E eu queria, portanto, professor Rodrigues, que o senhor trouxesse seus comentários finais dessas perspectivas que temos aí para o ano que vem, principalmente diante dessa boa safra que estamos cultivando. Pois é, Carlinha, se a safra for boa de fato, teremos 2 pontos positivos. Redução da inflação e um bom faturamento, porque os preços continuarão altos. Sinalizando, porém, problemas para 2023, com custos muito altos. Mas, com ou sem safra grande, acho que o professor colocou muito claramente a preocupação dele em relação à questão macroeconômica. Você tem que olhar 2 coisas. Primeiro é olhar o país, o governo, né? Primeiro, se está gastando mais do que recebe ou não. Fluxo de caixa. Sim. Está gastando mais do que recebe, não tem safra que conserte. Verdade. E o segundo é o tamanho da dívida. E aí ele falou tudo certo. O Dumas mostrou claramente. Com juro alto, dívida maior, é um rabo de foguete para despegar. Então, o que é essencial, me parece, o professor me perdoe entrar nessa senda que não é a minha, o essencial é arrumar as contas públicas. Tem que arrumar as contas públicas. Sem arrumar as contas públicas, não há oferta gigantesca que conserte o processo inflacionário, porque as contas públicas arrumadas, vem inflação, vem juro alto, vem problema cambial, porque há uma reação de fora, o dinheiro vai embora também. O dinheiro vai embora, menos dólar, mais alto a desvalorização do real.
Sim. Então, são fatores que se somam se não houver um ajuste adequado às contas públicas. Então, como é um ano eleitoral, esse é um tema que ganha uma centralidade fundamental no futuro. A gente espera que os candidatos todos apresentem seus planos, né? E que sejam planos factíveis, que indiquem de onde vai sair o orçamento, de que valor e de onde sai para cada programa para projetos na direção de arrumar as contas públicas. Nós precisamos disso, para ter estabilidade, tranquilidade e democracia funcionando plenamente. Maravilhoso. Professor Dumas, queria o seu comentário final também, diante dessas perspectivas trazidas pelo professor Rodrigues. Eu já comentei, eu não gosto de trazer notícia negativa, né? Mas também, cara, você me bota em cada uma que eu vou te contar, viu? O professor colocou muito bem, olha, o único futuro que a gente pode pensar é ter uma retidão fiscal, mas como é que eu vou ter uma retidão fiscal em ano eleitoral? Quer dizer, é momento de fazer gracinhas, é momento de populismo. Eu não estou falando desse governo, todo governo sempre fez populismo em ano eleitoral. Então, achar que nós vamos fazer alguma reforma, veja, já estamos desrespeitando o teto de gasto. Nós temos 3 pilares na parte fiscal. O teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro. O teto de gasto já não existe mais. Lei de responsabilidade fiscal, o que é? Eu preciso ter uma despesa e para ter uma despesa eu preciso ter uma receita. Eles estão contando com ovo, etc. O que é? Eu vou dar 400, 600 reais, mas eu vou aprovar a reforma do imposto de renda. Mas que reforma? Você já aprovou? Que reforma do imposto de renda? Quer dizer, você já rasgou 2 e a regra de ouro. Eu não posso gastar, fazer gastos correntes com novo endividamento. Estou fazendo. Ou seja, você pegou as 3 leis, os 3 que me ajudam no marco fiscal e rasgou. Achar que vai consertar isso no ano que vem, pelo contrário, eu estou achando que vão piorar. Porque é ano da eleição, vale tudo. Isso eu não estou falando desse governo, é qualquer governo, é qualquer governo. Agora não é hora de arrumar. Veja, o pessoal fala, mas política, economia é diferente. Eu discordo diametralmente quando alguém fala a economia vai mal, é a política que vai bem, ou ao contrário. Política, economia e sociedade é a mesma coisa. Sim. A economia tem que ir bem para você gostar do político e a sociedade não reclamar. Claro. Não tem isso. E se você for lá para trás, você vai ver, olha, eu quebro tal banco, mas eu reelejo não sei quem, etc. E é assim que funciona. Veja, e a gente sempre fala, nós não estamos mais em lua de mel com o mercado. Lua de mel com o mercado são os 2 primeiros anos, quando nós aprovamos a Previdência, a reforma da Previdência. Agora nós não estamos, agora vale tudo. Vale tudo para uma eleição, vale tudo para uma reeleição. Vale narrativas, vale bobagens do tipo, quero reestruturar a dívida pública porque ela não é paga, Sim. Não vai ser paga, é óbvio que ela não vai ser paga. Agora, reestruturar a dívida pública, o que um candidato diz quando ele fala que quer reestruturar a dívida pública? Ou vai pagar, que ele me deve pagar. por 2 anos e vai me pagar por 5, é isso? Puxa, isso é calote. Quer dizer, me assusta ouvir uma coisa dessas. Certo. Só se eu não entendi direito, né? Eu espero que eu não tenha entendido direito. Mas esse tipo de comentário assusta um pouco. Olha, eu quero agradecer muito a vocês dois por aceitarem esse convite, por fazer esse balanço comigo. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês dois e o quanto vocês são 2 mentores importantíssimos para mim. E fico muito feliz de terminar 2021 com vocês dois na mesma entrevista. Para o Notícias Agrícolas é um ganho enorme, para a nossa audiência mais ainda. Professor Rodrigues, desejo que o seu 2022 seja excelente e que o senhor possa continuar nos ensinando ainda mais do que nos ensinou em 2021. Muito obrigada. Obrigado a você, Carlinha. Eu desejo a você, ao professor Dumas e quem estiver nos ouvindo, 2022 seja o melhor ano das nossas vidas até hoje. Que assim seja. Amém. Professor Dumas, obrigada pelo carinho, pela gentileza e por todo o conhecimento que o senhor também não compartilha só comigo, mas com toda a nossa audiência. Para nós isso é ouro, é valioso entendermos a macroeconomia e como o agronegócio está inserido nela, hoje com uma importância tão grande, né? E ter você como nosso mentor nesse caminho é extremamente importante. Obrigada e eu desejo também que o seu novo ano seja incrível. Que todos tenhamos um excelente 2022 e que você continue nos chamando, que é sempre um prazer estar aqui com você e com o professor Rodrigues.
Obrigada. Senhores, muito obrigada, que a gente termine bem 2021, estamos com saúde, isso já é um grande ganho em um ano onde a pandemia ainda está vigente, e que nós tenhamos ainda mais saúde. Desejo a mesma coisa para a família de vocês dois, e que estejamos juntos no ano que vem. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço. Gente. Tchau. Tchau. Pois é, senhoras e senhores, como eu falei, né, já tinha adiantado 2 gigantes reunidos aqui para nós entendermos como é que esse processo da questão inflacionária pesou sobre os alimentos alimentando a questão do cenário inflacionário no mundo todo. Mas um ponto nevrálgico dessa discussão, como colocou o professor Dumas, é justamente essa condição de não podermos atribuir a toda essa condição que se observa no Brasil ao cenário externo. Muito aconteceu aqui dentro, está para acontecer, estamos numa conclusão de ano pré-eleição presidencial, então 2022 é um ano de eleição presidencial e, como o professor Rodrigues pontuou, este tema da inflação, do preço da comida, do preço dos combustíveis, isso vai ser central nas discussões políticas, nos debates, nas campanhas. Certamente o agronegócio certamente vai ser um pilar importante das campanhas, da direita, da esquerda, da terceira via, não importa, precisa ser, inclusive, um instrumento de estudo desses candidatos, não é? E mais do que isso, a gente vai precisar entender quais serão os impactos dessa questão de uma safra recorde que tendemos a ter. Podemos aí superar ou alcançar, melhor dizendo, 300 milhões de toneladas, caso o clima nos favoreça, caso as condições continuem favoráveis, caso nós tenhamos um bom desenvolvimento das nossas lavouras, soja, milho, depois as culturas de inverno. Então a gente tem boas perspectivas, elas precisam se confirmar, e uma safra grande de produtos importantes para consumo final ou matéria-prima para que virem outros alimentos também chegue para amenizar esse processo inflacionário. Em outra parte ou de outra ponta, o que se observa é uma necessidade da gente arrumar as questões fiscais, arrumar a questão monetária e olhar para o nosso mercado cambial, porque de nada, também como pontuou o professor Rodrigues, de nada vai adiantar termos uma safra enorme se não tivermos um cenário macroeconômico mais favorável, mais confiável e que possa fazer, então, a junção dessas duas coisas resultarem em preços de alimentos mais acessíveis para a população brasileira, principalmente para as camadas mais vulneráveis da população, as que têm a renda mais justinha, onde o percentual dessa renda é o maior comprometido com a alimentação. E nós estaremos aqui tentando cobrir todos os elos da cadeia, desde a produção até o consumo final, para que você entenda para quem você está produzindo e como este consumidor está consumindo. Então este é o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação especial de final de ano continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.